Na verdade, Belo Horizonte é uma cidade dos bons tempos. É uma cidade que realmente tem muita lembrança de muita coisa boa de Belo Horizonte. Era a vida pacífica. As pessoas se aglomeravam na Praça 7, que era cercada por árvores, aqueles ficus que ornava a Praça 7, subia pela Avenida Afonso Pena, até que o prefeito Carone mandou demolir as árvores, derrubar as árvores. A Praça 7 é um lugar aprazível, terminal do bonde de Santo Antônio. As pessoas se reuniam ali para conversar, contar política, futebol, de chapéu na cabeça, que eu usava muito aquela coisa, né? Quer dizer, não havia atropelo, não havia barulho de trânsito, o trânsito não era um trânsito maluco como o de hoje, desumano, era um trânsito, carros abertos ainda, carros de modelo 934, modelo 929, aqueles fora de 29, baratinhas. O que existia no veículo era isso. E a velocidade não se cuidava de velocidade, para quê? O povo não tinha pressa. Era uma maravilha, sabe? Para mim, que a gente que vinha do interior, de repente se vê num paraíso de verde, de flores, de gente, até a gente era diferente, de gente saudável, né? Mas eu me deslumbrei com as árvores, como, parecia uma jiboia verde imensa, estendida pela Avenida Afonso Pena, aquilo muito bem podado, tudo. E era mais ou menos assim, umas 6 horas, os pardais cantando. Meu Deus, foi um sonho. Eu parei, eu via, fechei os olhos, falei, que beleza. E a quietude da cidade é que mais marca faz nas pessoas que viviam naquela ocasião. A cidade era uma cidade em que se via um carro ou outro. Me lembro bem quando eu me mudei para a Rua Espírito Santo com Guajajaras, no centro de Belo Horizonte, que só conheci 2 carros. Naquela época, Belo Horizonte era uma beleza, uma coisa mais... Tinha, no máximo, 150 mil pessoas. Só isso era ver uma cidade como essa, com avenidas amplas, arborizadas. A gente não tinha esse problema que tem ainda mais agora, a época, ser gente demais, automóvel demais. E cada dia as fábricas jogando mais automóvel nas ruas. A cidade era tranquila, né? Eu lembro que a gente, quando eu cheguei aqui, ainda tinha aquelas árvores no centro da Avenida Afonso Pena, tinha bonde, gostava muito do bonde, né? O transporte daquela época, né? Era agradável andar de bonde, eu tenho muita saudade. Hoje acabou tudo, né? Olha, a primeira lembrança que eu tenho é o seguinte, que eu vim para Belo Horizonte, eu morei na Rua Jaguari, como eu te disse, né? Depois comecei a conhecer aí a Praça 7, que era tudo diferente, né? Os bondes, né? Tinha aqueles bondes, aquela coisa, que a gente pegava carona nos bondes também, do lado esquerdo do bonde, aquela coisa, né? E lembro também da Praça Vaz de Melo, cinemas que tinha ainda na cidade, que a gente assistia também, né? Eu me lembro de Belo Horizonte assim. Toda a vida legal, como até hoje eu acho. Quando eu estou viajando, eu fico doido para chegar aqui, né? Porque eu gosto aqui igual a minha casa. A maior lembrança que eu tenho de Belo Horizonte, quando eu cheguei em Belo Horizonte. Além das outras que eu passei, mas essa daí é uma que eu gravei. Eu tenho até retrato de Belo Horizonte naquele tempo. É no ano de 1948. E eu ficava de lá, olhando para cá da Praça... a gente chegava à Praça 7. E na Praça 7, naquele tempo, os bondes chegavam na Praça 7 e contornavam a Praça 7 para tomar direção dos seus bairros. Gameleira,
Cachoeirinha, Santo Antônio, os bondes, era só o bonde, não tinha ônibus não. E então o bonde fazia a volta ali na Praça 7, chegava, e aqui eu gostava muito daquele barulhinho do condutor, essa coisa, não sei se você conheceu o bonde, não, né? Não é do seu tempo não. Pois é, que eu conheceu sabe disso. Os condutores batendo aquela catracazinha do bonde, e eu ficava naquele entusiasmo. E aí a Praça 7 iluminada, e tinha ali perto do pirulito, contornava o pirulito e cada qual tomava a sua direção. Jogava-se futebol na rua, as famílias, à tarde, colocavam as cadeiras no passeio e conversavam de passeio a passeio. E nós, enquanto as mães e os mais velhos ficavam sentados conversando, nós jogávamos futebol descalços, não passava carro, não havia perigo absolutamente nenhum. Era uma cidade, naquela ocasião, 100 e poucos mil habitantes. Há 40 anos atrás, Belo Horizonte tinha 350 mil. Quer dizer, por aí você vê que a cidade era realmente uma cidade muito pequena. Não existia prédio nenhum. O primeiro prédio que surgiu na rua São Paulo com Afonso Pena, primeiro arranha-céu. Tudo eram residências unifamiliares. Não existia nem prédio pequeno de apartamentos. Belo Horizonte era, por assim dizer, um arraial grande. Grande porque tinha dimensões grandes, e arraial porque o costume do povo é o costume provinciano, aquele povo pacato, aquele bonde sonolento subindo na Rua da Bahia, aquela coisa toda. O povo não tinha movimento grande, essa coisa toda. Então o povo tinha um modo de viver pacífico, sem precipitações, sem atropelamento, sem atropelo, sem nada. Quer dizer, era um arraial grande, no meu modo de dizer. Desculpa essa colocação, não? Para se morar, não tinha cidade melhor. Eu achava ótimo, a gente largava o carro debaixo daquelas árvores, ia para todo canto. Não tinha vida noturna também, a vida era cinema. Cinema tinha matinê, 2 horas da tarde, e depois 3 sessões da noite. Não, 2, 8 e 10. De vez em quando tinha uma à meia-noite. Os cinemas que havia naquela ocasião eram o cinema Glória, em frente o cinema Patê, na mesma avenida à esquerda para o fim, o cinema Avenida, havia o cinema América, havia também o cinema Democrata lá no Calafate, o cinema Floresta, na rua Pouso Alegre. E tinha a saída do Cine Brasil, da matinê do Cine Brasil, a gente ficava ali no passeio e saía a moçada bonita ali a gente encontrava as namoradas e tudo mais. Assim, com 14, 15 anos, a gente lia Sartre, a gente lia Simone de Beauvoir, a gente lia Oscar Wilde, a gente lia os gregos todos, Platão, Aristóteles. E era uma sede de cultura muito grande. Naquele tempo diziam que Belo Horizonte era a cidade onde vendia mais livro por pessoa, a atividade cultural era muito grande. A gente vivia intensamente aqui, nos anos 50 principalmente, acompanhando as coisas que aconteciam fora, mas a gente vivia intensamente, vendo os filmes, lendo os livros e tentando fazer teatro, entende? Eu tenho as melhores lembranças de Belo Horizonte. A Savassi era um campo aberto. Tudo isso aqui era terra. Quando Otacílio Negrão de Lima foi à prefeitura pela primeira vez, foi um grande resultado. Nessa época, ele mandou asfaltar a maior parte das ruas de Belo Horizonte. Bastava pedir isso. Não existia nada realmente hoje não é nenhum arremedo do que era naquela ocasião. É porque eu me lembro, quando eu era criança também, que tudo acontecia quando eu era criança, meu pai me põe no carro, foi aí que eu conheci o cinema, e uma vez ele me levou na Pampulha, em 1945, 46, por aí, e a Pampulha estava acabando de ficar pronta. E para mim aquilo foi muito importante, conhecer aquele conjunto arquitetônico.
até aquele momento, tudo era igual à arquitetura, era coisa do neoclássico, essas coisas. E quando eu tomei contato com o conjunto arquitetônico da Pampulha, feito pelo Oscar Niemeyer no governo Juscelino Kubitschek, quando Juscelino foi prefeito de Belo Horizonte, aquilo me influenciou muito também. Depois é que eu vim a perceber que eu, menino, de como aquilo era diferente, de como era criativo, aquelas formas, aquilo era uma coisa revolucionária na arquitetura. E aquilo me estimulou também. Eu fico pensando como é que eu tinha essa vontade de fazer as coisas diferentes, de buscar o futuro, de buscar formas mais adiantadas. A arquitetura do Niemeyer, o conjunto arquitetônico da Pampulha foi muito importante para mim. E dali, cada canto que eu olhava em Belo Horizonte, eu descobria um jardim, uma arquitetura bonita, as ruas limpinhas, certinhas, não? E que ficava até... Infelizmente, o progresso nos exige certas renúncias. E a gente teve que renunciar, por exemplo, àqueles palacetes gostosos. Já começavam a aparecer os palacetes da cidade Jardim, do bairro de Lourdes, então, que era um encantamento. Né? Eu acho uma cidade muito boa, mas na época que eu vim era melhor, né? Uma cidade mais calma, menos violenta, trânsito mais calmo também. Era mais interessante, né? Hoje a Belo Horizonte cresceu demais, né? A cidade é muito movimentada, mas isso faz parte da vida, né? Da cidade. A cidade está crescendo demais, a gente tem que aceitar. Bom, a cidade desenvolveu muito, né? E tem o comércio também, o comércio é muito intenso, isso facilitou tudo a vida da gente. A cidade tornou-se também muito bonita, com muitas construções modernas, muita coisa boa, né? Mas eu preferia a vida antiga, né? Mais calma. Né? Era mais tranquila, né? Mais tranquila. Eu sei que realmente a diferença é demais, né? Hoje, né? Hoje, se eu voltasse naquela época que eu vim para cá, se eu acordasse aqui hoje, eu ficava louco. Não é aqui o lugar, entendeu? Mas então eu acompanhei a mudança assim aqui em Belo Horizonte, paulatinamente, então não senti assim diferença não. Eu acho hoje essas coisas terríveis que a gente vê, né? Na cidade, esses assaltos, essas coisas, isso é triste a gente ver isso hoje. A gente mesmo podia sair na rua até meia-noite, não tinha problema nenhum. Até não é muito tempo não, até pouco tempo. Agora, eu senti muito por essa capital por isso, né? Muita coisa em decorrência do próprio progresso que vem por natureza, né? A cidade evolui. Com a evolução da cidade vem o rádio, televisão, na ordem cronológica, né? Veio o rádio, veio a televisão, agora a videotape e tudo mais. Quer dizer, a técnica evoluiu demais, então trouxe um conforto de valor inestimável, incomensurável para a população. Eu, por exemplo, francamente, eu não gostaria de deixar o que eu vejo hoje, que eu usufruo, a voltar àquela tranquilidade que eu adorava, para que isso ficou superado, pertence ao passado. E o passado já passou, não volta mais. Agora, Belo Horizonte é uma cidade feita com esquadros, né? Olha, até emudece, gente. Belo Horizonte é porque o nome Belo Horizonte já define tudo. Já falou, Belo Horizonte falou tudo. Né? Horizonte, quem não sonha com um horizonte maravilhoso para o futuro? Belo Horizonte te proporciona esse modelo de horizonte. Quer dizer, um horizonte bem crestado, vermelho, todo iluminado, onde há um sol maravilhoso, que passa energia mesmo na gente. Não, olha, quem toma água de Belo Horizonte fica automaticamente com Belo Horizonte no sangue, viu? Basta nascer em Belo Horizonte para você ser predestinado.